Ok. Então, ok, né, irmãos? Hoje é um sábado, 16 de agosto de 2025. E nós estamos aqui na reunião de oração virtual da Missão Vide. Acontecem essas orações de domingo a sábado, não é? Se Deus permitir, até que Jesus venha novamente. Não desistiremos e estaremos sempre orando aqui, não é? Se todos nós passarmos, morrermos, vai ter gente aqui orando, se Deus quiser. Não vai parar, não. Então vamos orar inicialmente agradecendo essa reunião de oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, soberano Senhor, Rei do universo, Tu que estás assentado no trono mais altíssimo que existe no universo, e também estás aqui conosco, está comigo aqui, na minha cozinha, do meu ladinho aqui, orando comigo, me ouvindo, está ali com o Sirlei, na sua casa de campo, no seu escritório, está com o bonde, não sei se o bonde está no apartamento onde ele está, com a Gleiva na casinha dela, com o Jefferson, com todos, enfim, que costumam vir. O Senhor está conosco. E eu te agradeço, te louvo, te exalto, bendigo o teu nome e digo, repito, que só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo reinado, todo domínio. O Senhor merece toda a soberania, porque o Senhor é o único que é Deus acima dos céus e na terra, no universo. E o Senhor coordena todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por tão grande poder, tão grande amor. E esse amor, esse poder estão à nossa disposição para, em primeiro lugar, glorificarmos o Teu nome e com as nossas vidas manifestarmos aqui na terra a Tua pessoa. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e quando viemos a existir aqui, Senhor, na terra, nascidos de nossas mães e pais, o Senhor nos escolheu num determinado ponto da nossa vida e fez tudo virar realidade, aquele plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Então, muito obrigado, porque dentro desse plano nós estamos aqui em oração, descobrindo o Senhor devagar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. 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 Como de vez em quando a gente está fazendo, né? A leitura em Provérbios ela é muito agradável, sabe por quê, irmãos? Porque a gente nunca decora tudo. Mesmo tendo a mente boa, por exemplo, Provérbios 16, se hoje é 16, é raro eu pelo menos saber, como é que aquele Provérbios começa e o que está lá dentro nos versículos. Então é bom porque é sempre uma surpresa e é sempre uma surpresa edificante e agradável. E é o que eu vou fazer agora de novo, já que essa semana o bonde também fez, né? Eu vou fazer de novo aqui. Sempre quando me lembrar, eu vou fazer assim, porque só a leitura já nos edifica profundamente. Então vamos lá. Eu estou lendo na versão que o Saulim sugeriu para que nós andássemos nessa versão nos cultos públicos, né? Geralmente eu medito hoje em dia na NVT, maravilhosa versão, viu? Mas essa aqui eu vou ler para obedecer às diretrizes que têm sido dadas a nós.
Provérbios 16, Nova Almeida atualizada. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expira a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, mas é que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semelhante alegre do rei, o semblante, aliás, eu confundo, irmãos, às vezes eu misturo nos meus olhos, viu? O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, E mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio
é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, o remédio e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerras. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Só nesse provérbio aqui tem mantimento, mas é mantimento para a vida inteira. Então vamos agradecer a palavra de Deus que nós temos o privilégio de tê-la assim à mão, né, irmão? Olha que beleza. Eu quero saber se o Jefferson, se ele pode orar agradecendo a riqueza da palavra de Deus para nós. Posso sim. Por favor, Jefferson, então vai. Graças te damos, Senhor, Deus nosso, Rei do universo, pela tua palavra, fonte inesgotável, sabedoria, de preceitos, de riqueza. Como diz o salmista, Pai, como amo a tua lei. Ela é refrigério para minha alma. Amém, Senhor. Ela guia os passos, Senhor, guia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, porque em palavras que a gente lê, quantas vezes, Pai, eu li esses mesmos versos, mas todas as vezes, Pai, o Senhor nos orienta numa outra coisa específica, a palavra sempre se renova, porque a Obrigado. palavra tem nome. Jesus é a palavra escrita, a palavra encarnada, o verbo vivo. Obrigado. Mas graças te damos, Senhor, pela palavra escrita, pelo legado que o Senhor deixou a nós, aquilo que o Senhor quis revelar, porque o Senhor não falou tudo. O Senhor deixou escrito apenas aquilo que era necessário para que nós pudéssemos crer. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por aqui no Brasil, por enquanto, nós ainda temos liberdade de ter esse livro, temos aplicativos, inúmeras versões, Bíblias de estudo, Bíblia de tudo quanto é jeito. Dá para achar de graça na internet, de tudo quanto é canto, nas livrarias. Nós temos essa disposição, nos ajuda a amar a tua palavra, a aproveitar essa oportunidade que nós temos de tê-la, de meditar nela, de ler, de decorar, de ouvir, até ouvir áudios, mais áudios, de todas as versões.
Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa dádiva do Senhor de podermos ser alimentados pela tua palavra diretamente da tua boca. Cumpre em nós, Senhor, a tua palavra que diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sair da boca do Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jefferson, muito obrigado pela oração, agradecendo a palavra de Deus. Essa semana passada eu estive conversando com o Rafael lá da França. Falei, rapaz, você está sumido, isso é importante lá na oração, ele está aí hoje. Rafael, abra a câmera aí pra gente ver você. Oh, aí, ó. Olha o negão aí, gente boa. Como é que você tá? Seu áudio tá fechado. Tudo bom, Rafael? Tudo jóia. Você é uma bênção na nossa vida, rapaz. Esse sorrisão branquelo aí no meio dessa face escura, fica bonito, viu? Na hora que você abre a boca assim pra rir, fica bonito demais, né? Maravilhoso. Obra de Pode, Deus, né, Rafael? pode. Ô, Rafa, Graças a o Deus. negócio é o seguinte, eu sei que você está passando por momentos muito difíceis, você compartilhou comigo. Mesmo assim, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, irmão, nesses momentos difíceis aí, eu sei que um dia vai ter um alívio, não sei como que vai ser, nem você, nem ninguém, mas Deus sabe. Por isso, continuemos firmes, né? Na fé. Então, ore agradecendo as lutas. Lá na igreja primitiva, quando o povo estava passando por perrengues e perseguições, e o Pedro estava na prisão, eles não oraram para Pedro sair da prisão, não. Eles oravam para que Deus o sustentasse para aguentar mais lapada ainda. Pode examinar o texto lá. Crentaiada hoje, a hora toda errada, é só para aliviar. Ah, me alivia, Senhor. Ah, cura, Senhor. Ah, faz isso, Senhor. E isso é contrário à palavra de Deus. Deus faz quando Ele quer. Você pode até pedir. Senhor, se o Senhor quiser, Senhor, né? Então, ora aí, Rafael, agradecendo esses tempos difíceis para a gente ficar firme como indivíduos e como igreja também. A partir de você, né? Vamos lá? Vamos lá. Sim. Senhor, segundo o pedido do Alain, nós te agradecemos pelas leves e momentâneas aflições, que, segundo Paulo, são coisas passageiras e que não se compara à glória eterna. Então, Senhor, nós te louvamos realmente, porque sabemos que, pelo exemplo que o Senhor nos deu, é na cruz que a gente vai achar o consolo. E na cruz vamos encontrar a vida eterna, porque é dando a nossa vida, é doando, Senhor, o nosso tempo, é sofrendo ou combatendo o bom combate, é que a gente guarda a fé. E a fé é o que vai condicionar a nossa entrada à vida eterna, e não é por obras, é pelo dom do Senhor, porque a fé é um dom do Senhor. Então tudo vem no Senhor, então tudo está já voltando para o Senhor, a obra que o Senhor fez por nós. Então nós participamos, Senhor, para a glória do Senhor, dos mesmos sofrimentos, para que possamos participar também, Senhor, da mesma glória com o Senhor, que é a vida eterna. Nós oramos para que o Senhor nos ajude realmente, como o Alan acabou de falar, a suportar os dias maus, para que nós possamos viver como aqueles que queriam morrer para viver na vida eterna com o Senhor. E não preocupar somente nesse viver aqui, Senhor, terreno, mas pensando que a vida eterna compensa muito mais. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a sorrir diante das tristezas. Nos ajude a se alegrar mediante o sofrimento, para que possamos realmente ver, através do sofrimento, a glória que o Senhor reserva para cada um daquele que crê, Senhor. Que é a vida eterna, que é mais importante, mesmo que tenhamos saúde, ou mesmo que tenhamos riquezas, mesmo que tenhamos tudo, Senhor. Isso não tem nada a ver, nem se compara com a vida
que virá, a verdadeira vida que virá, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que a vida eterna é o nosso alvo, este é o nosso destino, a vida eterna no Senhor. E o que nós estamos vivendo aqui é transitório e passageiro. E que o Senhor nos ajude realmente a ver essa vida de uma outra maneira, para que nós possamos encher a nossa boca de louvores ao Senhor, para que nossa boca ela confesse quem é o nosso verdadeiro Deus, para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rafael. Amém. Amém, Rafael. Fica firme aí, vamos para frente. São fases que a gente passa, cada um aqui tem uma fase, né? Tem dia que a gente tá na fase boa, tem dia que a gente acorda pior, né? Como o Bonde disse, né? E é assim, é assim. Vamos orar agora para que o Senhor Deus nos ajude como igreja a não desviar os nossos passos. Nossa, pastor Alain, como é que pode isso? Rapaz, a igreja, a pessoa que tem Jesus, ela erra muito porque não lê a Bíblia direito. Ela lê comendo frases, comendo cada palavrinha, cada vírgula é importante. Que é um erro grasso, assim, grande, um erro assim que as pessoas, a maioria erram quando citam aquele versículo assim, aquele que está de pé, veja que não caia. Você já ouviu isso? Está errado. É aquele que pensa. É por isso que tem uma música que já cantou no louvor uma vez aí, não cantar de novo não. O dia que cantar de novo assim, eu paro no meio da música para corrigir. Músicas influenciam bastante, errado. Muita música evangélica, gospel, errada, porque foram comidas palavras da palavra de Deus. Então é aquele que pensa estar em pé. Entendeu? Não é aquele que está de pé não. A gente nem sabe se a gente está de pé ou não. É daqui para ali, daqui para amanhã. Daqui para amanhã na igreja. Entendeu? Então é aquele que pensa. Então nós vamos orar agora para Jesus nos ajudar como igreja. A partir do Saulinho, que é o nosso pastor principal, os que ensinam, louvor, né? Ensino lá nas crianças, porque não estamos lá, uai. Então, Evandro, é preparar os professores mesmo e prestar atenção no que está sendo ensinado. Você tem que saber de tudo lá, porque você é pastor das crianças. E isso vai entrar no coraçãozinho delas, entendeu? Então, deixa eu ir para alguém aqui, que eu quero que ore nesse sentido. Para Jesus, eu vou pegar a Leila aqui, porque outro dia a Leila deu um escorregão lá, eu falei com ela lá. Ô Leila, você que é uma pessoa que conhece a Bíblia, é Senhor, bom piedosa dia. de oração, ora para Jesus ajudar a gente a, a ensinar exatamente o que a Bíblia diz, orar exatamente o que a Bíblia diz, e a gente ficar atento e ajudar uns aos outros, porque eu posso errar, você pode errar, Sirlei pode errar, qualquer um aqui pode errar. Pode ter 120 anos de igreja, você ainda erra, eu também erro. Então, ora, Leila, para a gente, como igreja, acertar exatamente em todas as palavras de Deus que estão na palavra de Deus. Vamos lá, Leila, por favor? Você Amém, pode orar? vamos. Então Sim. vai. Paizinho, muito obrigada mais uma vez por essa manhã, Deus. Que a gente pode contar com a sua misericórdia, a sua graça foi dispensada sobre nós, seu amor, sua fidelidade, ó Deus. Quão bom é nós contarmos com a fidelidade do Senhor, que permanece sobre nós independente daquilo que nós fazemos, que nós façamos ou deixamos de fazer. O seu amor não muda, a sua graça não muda. E isso, ó Deus, nós podemos descansar nela, Pai. Muito obrigada. Obrigado por essa manhã, por esses irmãos que estão aqui conosco. É muito bom poder estarmos em comunhão com o Senhor, mesmo de uma forma que a gente nunca pensava que iria acontecer, e hoje acontece de uma forma muito boa. Então, Senhor, eu também quero colocar, ó Deus, diante do Senhor, Espírito Santo, que só o Senhor nos convence do pecado, do juízo, da justiça, daquilo que nós precisamos exercer
e exercitar na nossa vida, ó Deus, que é a sua palavra, Senhor. Mesmo que, como o pastor Alan falou, a gente tropeça aqui, cai acolá, mas o Senhor nos levanta, nos coloca de pé para continuar na caminhada, que nesse tempo tem sido árdua, tempos difíceis, tempos maus, e se nós não estivermos alicerçados, firmados na sua palavra, de fato nós vamos titubear bastante, ó Deus. Por isso, Senhor, nos ajuda a permanecer naquilo que está escrito na tua palavra. Deus, o pastor Alan comentou que outro dia eu falei algo que não está na tua palavra, mas de fato ela está, quando ela fala que os jovens são fortes e os jovens venceram já o maligno. Não no contexto daquele texto onde fala que nós somos fracos, mas não, os jovens são fortes porque já venceram o maligno. E nós também, Senhor, sempre seremos fortes quando estivermos alicerçados no que está escrito na tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem é filho do homem para voltar atrás. E tudo que está escrito se cumprirá, e tem se cumprido. Se está escrito que nesse tempo o amor de muitos se esfriaria, nós estamos vendo que está esfriando. Se está escrito que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós tenhamos bom ânimo nesse tempo, Pai, para que o mundo veja que realmente a paz que excede todo entendimento, que é a paz que independe da circunstância, se está bom, se o governo é bom, se o governo é ruim, mas nós estamos firmados e alicerçados na tua palavra, na sua fidelidade, então nós vamos permanecer e vamos ser vitoriosos, porque ser vitoriosos não é um jargão para quem realmente está dentro da palavra. Ser vitorioso e ter paz independente da circunstância, do que está acontecendo, do que vai acontecer, mas o Senhor vai cumprir a sua palavra na íntegra. Que nós estejamos, então, firmados no Senhor, alicerçados no Senhor, para que nós possamos, sim, ser vitoriosos, porque vitorioso é aquele que luta de acordo com que vem as lutas, as guerras, e o Senhor já garantiu essa vitória, porque somos mais que vencedores. Então, Deus, nos ajuda, sim, a mim, aos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. É um privilégio, ó Deus, depois de um feriado, estarmos aqui com os irmãos em comunhão, buscando ao Senhor na primeira hora do dia. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Leila. Amém. 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 Vamos orar pelos enfermos agora e pedir a Jesus que cure quem Ele quiser, tá bom? Eu vou pedir, será que a Denise Bonde pode orar? Hein, Denise, eu estou vendo seu nome aqui. Você pode orar? Posso sim, pastor. Ah, tá. Então, Denise, por favor, ore para que Deus cure muitos enfermos no nosso meio, de acordo com a vontade dele. Vamos lá. Senhor, obrigada, Senhor, pela graça de acordarmos mais um dia, de recebermos, ó Pai Santo, a bênção de termos um sol, um tempo agradável, que o Senhor preparou para nós. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia, tem nos dirigido e tem realmente, ó Pai Santo, estado conosco. Nós te agradecemos por isso. Senhor, nós queremos colocar aquelas pessoas que têm lutado com problemas de saúde, ó Senhor, que são diversos. Que o Senhor esteja, ó Pai Santo, afofando aqueles leitos, que muitos estão restritos a um leito. Que o Senhor esteja fortalecendo física, mental e espiritualmente aquelas pessoas que têm padecido com os problemas de saúde. Senhor, tenha misericórdia daquelas pessoas, ó Pai.
Nós pedimos que o Senhor esteja agindo, ó Pai Santo, nesse momento na vida de cada um que conhece o Senhor e aqueles que não conhecem também, para que o Senhor se manifeste a eles, ó Senhor, nesse momento. Senhor, nós aprendemos que a gente tem que buscar a cura, tanto para a vida quanto para o céu. E é isso que a gente deseja, Pai Santo, que o Senhor cure as pessoas, tanto para a vida quanto para o céu. Abençoe, Pai Santo, aquelas pessoas que estão indo para hospitais, buscando a saúde, buscando atendimento, que muitas vezes encontram portas fechadas, ó Pai. Senhor, abra essas portas de acordo com a tua vontade e que o Senhor trabalhe nas vidas dessas pessoas para que elas entendam que o Senhor existe, que o Senhor se manifeste, ó Pai Santo, independente que alguém tenha que falar do Senhor, mas que o Senhor se manifeste naqueles momentos em que pessoas como nós não estivermos presentes para levar a palavra do Senhor. Mas que nós possamos estar sensibilizados, ó Pai Santo, para ajudar pessoas adoecidas, tanto mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Obrigada, Senhor, porque o cuidado do Senhor prevalece sobre as nossas vidas. Abençoe a senhora da Léo, com a família, enlutados, que o pai dela sarou, né? Mas ele sarou para o céu ontem. E que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos familiares também, ó Pai Santo. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde dentro daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Muito obrigada. Obrigada pela vida do pastor Alan, que tem lutado tanto, ó Pai Santo. Mas obrigada principalmente pelos ensinamentos que o Senhor tem dado a ele e a nós também, que temos percebido isso. Fica conosco nesse dia, ó Pai Santo, porque nós queremos realmente a presença do Senhor nas nossas vidas, o cuidado do Senhor e, principalmente, estarmos fazendo a vontade do Senhor e dando graça pela vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu demais, Denise. É isso mesmo, é o Senhor, Senhor na fita, não tem jeito não. Sem Jesus é nada. Então, vamos para Gálatas, hoje vai dar para falar um pouquinho aqui. Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, Paulo diz ele está escrevendo aos Gálatas a respeito da história dele lá em Jerusalém. Aí no capítulo 1, ele fez a defesa lá do Evangelho, ele falou de quem que ele recebeu, que ele é apóstolo do Senhor. Ele falou que foi 3 anos, ficou 3 anos lá na Arábia, depois voltou para Antioquia e volta para Jerusalém para encontrar aqui em Jerusalém os apóstolos. Né? Aí ele fala assim, que 14 anos depois da primeira visita que ele fez, que foi para se apresentar, ele encontrou Tiago e o Pedro, Tiago irmão do Senhor e o Pedro, né? E aqui ele esmiuça a segunda vez que ele vai lá. Aí ele fala, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando Tito. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, ou seja, de uma ilha grega, de Chipre. E o Tito também era grego, foi com ele. Os dois, gentios, gente que não era judeu. Aí ele diz assim, fui com obediência a uma revelação, que eu falei na vez passada, que tem até pastorzão aí, gente boa, doutrina excelente, mas que não crê em revelação mais, não crê em línguas, não crê em dom, não crê em nada. É meio assim, quadrado, mas tudo bem, é ele com o Senhor lá, né? Esses pastorzões famosos aí. Fui com obediência a uma revelação. Deus revelou, então vai a Jerusalém. Aí ele foi. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Ou seja,
ele foi a Jerusalém dessa segunda vez e apresentou a eles o mesmo evangelho que ele estava pregando nas suas viagens missionárias. Tanto é que ele trouxe 2 exemplos vivos, né? Que era o Barnabé e o Tito. Aí ele diz assim, aos gentios, mas fiz isso em particular, presta atenção nisso aqui, aos que pareciam de maior influência. Presta atenção nisso aqui. Paulo começa a falar agora que ele não dava muita bola para quem era importante, não. Mas ele não está denegrindo os irmãos. Ele está dizendo que, essencialmente, é melhor você falar a verdade do evangelho do que você ficar puxando saco dentro da igreja de gente que é mais importante que o outro, na sua visão. E particularmente aqui, no contexto, são 3. É o Pedro, o Tiago, irmão do Senhor, e o João também. Que eram importantes desde o iniciozinho. Aí ele vem, se apresenta a eles, principalmente a eles, e fala do evangelho que ele estava pregando para os gentios. É isso que ele veio fazer lá. Aí ele diz assim, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Quem era mais famosinho ali na igreja de Jerusalém, né? Que eram os 3 principalmente. Para não correr ou ter corrido em vão, ou seja, para não perder tempo. Eu não vou ficar assim explicando tudo para todo mundo, não. Não precisa, irmão, você justificar tudo para todo mundo. Fala com a pessoa que está ligada ao problema ou ao assunto. Não fica assim justificando para todo mundo tudo. Você entendeu? Procure aqueles que vão resolver o problema, as pessoas exatas, e explica. Principalmente dentro da igreja. Para não ficar assim fazendo um bonachão para todo mundo, sabe? Querendo agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Vai levar tinta, principalmente dentro da igreja. Você tem que agradar o Espírito Santo e ele vai te mostrar com quem que você conversa a respeito daquele assunto. É isso que Paulo está fazendo aqui. Explicando o mesmo evangelho que eles pregavam aos judeus, Paulo pregava aos gentios com as diferenças da lei, que é essa carta que ele está escrevendo aqui. Que ninguém será salvo pela lei. É isso que Paulo está tratando dessa carta aqui e escrevendo aos Gálatas. Aí ele diz assim, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior importância, para não correr ou ter corrido em vão, ou seja, não queria perder tempo. Aí eu fui naqueles mais importantezinhos lá. Agora presta atenção, o que ele explica? Mas nem mesmo Tito, presta atenção, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Ou seja, quando ele chegou em Jerusalém, que era o centro de todo o cristianismo da época, e era judaizante também, porque em Jerusalém o povo era tudo judeu praticamente. Quando Tito foi com ele, nem esses judeus, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, aqueles que estavam lá, estavam obrigando ou constrangendo Tito, que era grego, a circuncidar-se. Lembra que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Ou seja, liga com o capítulo 1, quando ele fala assim, quem vos está persuadindo a desviar a vossa fé? Quem está obrigando vocês a circuncidar? Quem está obrigando vocês a comer carne de gentio aliás, carne de judeu, obrigando vocês a comer comida judia? É isso que Paulo está explicando para os Gálatas. Aí ele cita Tito aqui, que nem mesmo Tito, sendo grego, estando em Jerusalém, ele foi obrigado a circuncidar-se. É isso que Paulo veio fazer aqui. Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Até aqui, tá bom?
Aí, semana que vem, eu dou mais uma dose dessa visita de Paulo a Jerusalém, explicando que ninguém é salvo pela lei e quem é gentio como nós não precisa virar judaizante, igual uns aí no Brasil têm feito também, usando quipá, acendendo vela, pondo aquele pano lá de Israel, inventando os trem. A gente é brasileiro, rapaz. Você vai de bermuda para a igreja e de camiseta. Pode ir. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Fica livre, irmão. Livre na sua mente. Fica livre. Tchau. Amém.